pai dela também tinha problemas com bebida, tal, droga, não sei se tinha droga também. Então, o que vocês acham? Vocês acham que tudo pode acontecer? O que pesou mais? Foi a questão da fama muito cedo? Foi a questão da pressão? Porque ela pode ter usado as drogas para tentar se libertar. Hoje eu vi um TikTok de um humorista, eu não lembro de quem que é. Ele estava brincando. Márcio Smelling, não é? Não. Pelo amor de Deus, em nome de Ele estava brincando Jeová. sobre a questão de que, assim, adolescente gosta de beber para ficar feliz. Adulto gosta de beber para esquecer as coisas ruins, mas mal sabem que adulto não quer só beber, também precisa de droga. Tipo assim, não é uma piada muito legal de se fazer, mas é o que eu trago aqui. Será que ela entrou nisso pela pressão? Ou será que é uma coisa que ela viu com o pai? Sabe? É uma coisa que já estava na família. E a gente tem que medir a régua dela pela régua de uma pessoa que é muito, muito, muito famosa. A gente não consegue nem ter noção do que ela passa. Né? Nem passou, mas o que ela passa. Eu acho que nesse caso aí, cara, minha opinião, pelo menos, eu acho que foi uma sucessão de coisas que aconteceram com ela. Eu acho que já junta tudo, junta esse negócio da hereditariedade, que algumas pessoas realmente... Tem pessoa que toma uma cervejinha a vida inteira e não fica alcoólatra. Tem gente que, bicho, toma e o álcool o álcool, ou seja, outra droga, ele faz um efeito diferente em cada pessoa. Cada organismo reage de uma forma. Algumas pessoas têm maior propensão a ficar dependente daquilo ali. Outras não. Outras conseguem. Tanto é que ela mesmo fala, eu fumei crack e cheirei, não lembro agora. E não fiquei viciada. Entendeu? Aí eu fui para metanfetamina, que foi o que ela tomou no dia, aí bugou. Ela achou que não... Então, às vezes acontece, né, cara? Você não tem controle sobre isso, né? Inclusive... E certas pessoas são mais suscetíveis a ser controladas pelas substâncias químicas. Assim como tem gente que é viciada em remédio para dormir, né? E outros medicamentos que também são drogas. A diferença é que elas são drogas administradas por médicos e controladas, né? A diferença é essa. Dizem que, né, que toda droga, a diferença da droga e do remédio é apenas a dose, né? Enfim. A diferença do antídoto e do veneno é a dose, né? Isso é um ditado. Né? Não, mas eu já ouvi isso das drogas também, né? Enfim, segue aí. O que eu penso, ou melhor, não o que eu penso, Rafa, o que a ciência diz sobre isso, né? Pegando as palavras do próprio Neuri desse livro aqui. O alcoolismo, o vício, transtornos mentais como bipolaridade, como depressão, como distimia, eles são também congênitos. Então, o que acontece? A pessoa, da mesma forma que a gente tem um gene que ele pode ser dominante ou recessivo, de, por exemplo, a cor do olho, de, por exemplo, a cor da pele, se você tem pais que os genes são de os dois, tanto dominante quanto tipo, todos os genes dos dois lados, vamos facilitar, são de olho preto, você não vai ter uma criança que tenha olho claro em hipótese alguma, porque não existe isso na biologia. Então essa mesma regra também se aplica não somente à parte boa do nosso fenótipo da gente, do tipo de cabelo, da pele, esse tipo de coisa, mas também aquilo que não é tão bom, como, por exemplo, você carregar cargas hereditárias que trazem uma predisposição a doenças. E, no caso, o alcoolismo vícios é um dos tipos de doença que tem várias pesquisas que mostram isso, que tem essa condição congênita, mas não é somente isso. Mas é muito provável que, por exemplo, eu vou falar, na minha família, na galera de cima, eu tem familiares que têm problemas de vícios. Então, o Gabriel, é muito provável que dentro dele exista um genezinho em algum lugar adormecido que tem uma tendência a se viciar. E aí, eu com a minha consciência, cabe a mim saber que, então, não vou nem dar um passo para entrar ali, porque pode ser que depois que eu entrar eu não consiga sair. Porque a minha condição me deixa mais ali, sabe? Mas aí junta isso, que talvez ela também tenha, com tudo isso que a gente já sabe que ela passou na vida, né, de ter feito sucesso muito cedo, aí a pessoa ganha muita grana. É questão do bullying, da adolescência e tal. Não tem limites, aí todo mundo te coloca num pedestal, como se fosse a pessoa mais importante do mundo.
Então, essa série de coisas, unido com talvez essa predisposição que ela já tinha de usar a droga, talvez seja, por isso que eu falei no começo, né? Eu acho que uma união de todos esses fatores que aconteceram na vida dela que acabaram culminando nessa overdose e nisso tudo que ela viveu aí, né? Nesse turbilhão que ela passou aí e tá passando ainda, né? Porque isso não Sim, e acaba só nunca. fazendo. Sim, exato. Se trata, né? Mas não acaba. Só fazendo um disclaimer aqui, eu disse que tem a condição congênita, mas não necessariamente todo mundo que se envolve com vícios e tem algum tipo de transtorno é por questão congênita, sabe? Existem questões Sim. também de acontecimentos da vida que fazem com que a pessoa desenvolva, com que a pessoa vá para esse caminho, digamos assim. E eu queria aproveitar também esse gancho desse papo que a gente levantou. Tem uma pergunta da Fernanda dos Santos, não sei se você chegou a ver aí, Rafa, que ela diz assim, Eu o que vi. vocês acham dela ter mudado a rota do tratamento, largado o tratamento de sobriedade e partido para a tentativa de utilizar drogas menos prejudiciais? E aí, vocês chegaram a ver essa parte? O que vocês Sim, acham sobre? teve alguém que falou lá, a galera no chat vai lembrar com certeza. Teve alguém que falou que isso pode ser uma coisa que para ela rolou. Apesar do próprio o John Lennon, o Elton John. Quando o Elton John disse, olha, ou faz ou não faz. Esse negócio de fazer um pouquinho não tem jeito, porque depois ela vai querer beber outro copo, e depois... Agora, ela disse que isso para ela é um alívio. Saber que ela não tem a pressão de, não tenho que me envolver com isso. Isso é pior para ela. Ela sabe o limite dela? Ou não? Ela acha que não. Mas isso pode acarretar, como ela tem muitos fãs, a um monte de gente que vai querer ver isso e falar, se a Demi pode fazer isso, eu também posso. Mas só que as pessoas esquecem que a Demi Lovato tem milhares, milhões de pessoas assim em cima dela e que ela pode ter o médico, ela pode ter tratamento assim, a hora que ela quiser e tem, né? Então, eu acho que isso pode acarretar umas coisas ruins, né? Eu não sei se depois que aconteceu tudo isso com ela, se o empresário, se a família deixa realmente ela fazer tudo o que ela quer. Eu duvido que não tenha alguém 24 horas com ela, sabe? Por mais que ela ache que tá de boa, eu não sei se tá, não. Então, nossa, legal esse ponto. Quem comentou isso foi o Charles Cook, que é tipo, o manager ali do cotidiano da Demi, digamos assim. Não é o manager de carreira, mas é o orientador, é a pessoa que tá ali do lado. Ele falou sobre a individualização do tratamento, né? Isso que a gente que na parte na parte médica, na parte da saúde é chamado de, putz, como que é o nome disso? É controle de danos, redução de danos, que é tipo assim, quando uma pessoa chega a um ponto que ela não vai parar, então você só controla o que dá pra fazer ali, mas meio que deixa ela usando, deixa ela chegar naquele ponto. E é uma coisa que eu fiquei refletindo sobre, cara, porque, caralho, é foda, né? Porque, de fato, pode ser que o que funcione pra um é o que não funciona pro outro, e vice-versa, né? Eu achei uma questão dele, a hora que eu vi o Elton John falando isso, eu falei... Tipo, pra ele funcionou. Você vê ele dizendo que faz 30 anos que ele tá sóbrio e tal, mas... Tá. De repente, pode ser que... O que eu sinto como pessoa que acompanha a carreira da Demi, eu, de fato, acho... Mas é só um achismo, claro, gente. Que, pra ela, o melhor é justamente desvincular disso aí, sabe? De querer ser o exemplo, de querer, sabe, posar de 100% sóbria, porque isso, na minha cabeça, pelo que deu pra entender do que eu acompanho, só ia foder mais a mente dela, sabe? Enfim, mas é uma questão meio delicada. Eu acho que, voltando à questão que o Rafa falou lá, eu acho que é tiro no pé isso aí. Eu acho que o melhor é ela tentar se afastar disso mesmo. Quanto mais ela se afastar, mais ela vai ter noção de que ela não precisa disso, né, cara? Na verdade, eu acho que as pessoas tentam suprir déficits de alguma outra coisa com isso aí. E não resolve, né? Porque isso aí acaba te deixando dependente de uma outra coisa que não te faz bem. Então, acho que o ideal é que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? É difícil falar, você não tá na pele, você não tá calçando o sapato do outro para saber onde aperta, né? Mas eu tenho essa consciência que
no meu achismo aqui de leigo, né? Apenas eu tenho experiência, assim, de alguns casos na família, eu acho que o melhor é a pessoa tentar se afastar de vez disso mesmo, tentar mudar o foco dela, tipo, focar na carreira dela, na música dela, que é o que ela, várias vezes ela fala no documentário que é isso que ela ama fazer. Às vezes é preferível ela direcionar ainda mais o foco dela para aquilo que ela ama fazer mesmo e abandonar esse resto tudo aí, acho que é a melhor coisa que ela faz, cara.